Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí a um conteúdo aqui bem diferenciado. Hoje vamos trazer uma receitinha aqui para vocês de bolo de biscoito de chocolate aí já derretendo a manteiga aí para vocês. Primeiro, minha gente, eu vou utilizar mostrar vocês cada ingrediente aqui e vocês vão anotando passo a passo aí de cada ingrediente que eu vou utilizar. Com a bacia grande. Vocês estão vendo aqui, né? Peguei a mais funda possível e a largura. E aí tá todos os ingredientes que eu vou utilizar para preparar essa delícia da tarde. Aqui primeiro, minha gente, eu vou utilizar meio copo de açúcar. Aí uma xicrinha, manteiga derretida. Eu coloquei manteiga junto com óleo, 2 colheres de manteiga, 3 ovos. Coloquei já quebradinho, deixei só o ovos ali do lado para mostrar a vocês quantos ovos eu fiz. Meia xícara de achocolatado, já prontinho. Uma xícara de leite, vocês podem colocar o leite da sua preferência aí. E o biscoito que tem que levar, minha gente, o biscoito com recheio. E claro, não pode faltar a farinha de trigo para fazer esse bolo. Tá bom, minha gente? O ovo aí eu já deixei diferenciado aí 3. Eu já deixei 3 quebradinhos lá no copo para facilitar aqui a nossa receitinha. Então, sem perda de tempo, já tô mostrando a vocês o recipiente que eu vou ter que colocar os biscoitos. Já para ir adiantando aí, minha gente, eu fui adiantando os biscoitos, coloquei na vasilha aí, coloque o biscoito da sua preferência aí. Eu tô colocando esse biscoito recheado, mas você pode fazer o biscoito da sua preferência que você quiser, tá bom? Aí eu vou colocar o leite, minha gente, uma xícara de leite. Vocês vão ver aí que eu vou colocar aí ela, tá bom? Deixei só um pouquinho lá na xícara. E aí eu tô adiantando para ir amolecendo. Esse leite é porque vai ter que machucar esse leite todinho para ir amolecendo. Enquanto vai amolecendo, nós vamos preparando na vasilha aí. Primeiro o açúcar, meia xícara de açúcar, minha gente. Não coloque muito, para não ficar muito doce devido ao biscoito, que já é doce. 4 colheres, 4 dedinhos aí. Eu coloquei só. Depois você vai adicionar a manteiga. Essa manteiga tá morna, minha gente, quase quente. Com um pouquinho de óleo, vocês estão vendo aí, né? E vai mexer. Aí, mexe bem, minha gente, até untar tudo aí. Pega um recipiente grande que você estiver para não estar aquela dificuldade de mexer. Depois adiciona os 3 ovos. Vou colocar de um por um para vocês verem as 3 gemas aí. Tá vendo, minha gente? 3 ovos. Vocês adicionem. Se você tiver essência de baunilha, coloca a essência de baunilha para tirar o gosto. Se não, pode colocar o achocolatado, que não vai ficar o gosto do ovo. Eu coloquei o achocolatado porque eu não tinha a essência de baunilha ou uma rapinha de limão. Você também vai dar sua preferência, você coloca depois, adiciona o achocolatado, minha gente. Lembrando a vocês, é meia xícara de achocolatado só para tirar esse efeito do ovo. Se você quiser fazer esse bolo sem ovos, também você pode fazer, substituir ele só com um pouquinho mesmo de fermento, minha gente. Para ele dar uma inchadinha aí, eu fiz, já deixei o leite aí dissolvido e fui adicionando na xícara, medindo aí para ir colocando já lá. Aí eu vou colocar uma xícara inteira. Aí vocês vão ver aí, tá vendo? E vocês vão mexendo bem, minha gente, isso aí. Eu tô fazendo esse procedimento porque eu não tenho batedeira para fazer esse sistema aí que vocês estão vendo. Mas se você tiver batedeira, faça. Aí você vai adicionar a farinha de trigo, minha gente. Pega uma xícara, como eu peguei aqui a xícara, para fazer esse procedimento. E eu vou colocar 2 xícaras, vocês vão ver aí. Você vai adicionando a xícara da sua preferência, mais outra xícara, 3 xícaras. Lembrando a vocês que eu não tô colocando a xícara pela boca, porque eu vou ter que misturar isso tudinho. No começo você vai ver que vai ficar uma massa meio empelotada. Mas no que você vai mexendo, não vai ficar uma massa pesada.
e vai ficar uma massa bem leve, minha gente. Esse bolo ficou muito gostoso. Ele não ficou aquele bolo fofo, porque a consistência dele tem que ficar quase cremoso, ele, devido ao biscoito que tem recheio. Esse bolo é para quem gosta de um lanchinho da tarde. Aí, então, se vocês gostam de um lanchinho da tarde rápido e fácil, esse bolo com menos de 30 minutos, ele tá pronto, minha gente. Tá bom? Então, aí, vou pegar o biscoito para mostrar a vocês e tem que ir amassando, minha gente. Vira o outro lado da bandinha do biscoito para ir amolecendo todinho como eu fiz aí. Eu fui adiantando você, se você for botar depois dos preparos lá, pode não dar certo, né? Você vai ter que demorar mais. Então tive que adiantar e coloquei o biscoito de molho junto do leite. Se você quiser substituir o leite pela água, porque já tem um achocolatado, pode fazer também isso, tá bom, minha gente? Esse biscoito, lembrando, eu não tirei o recheio. Se você quiser, faça da sua preferência. Você pode fazer com outros tipos de biscoito de morango também e vai dar certo também esse bolo da tarde aqui, né, minha gente? Eu fui amassando até ficar uma pasta homogênea aí para poder adicionar lá dentro da nossa vasilha, do nosso recipiente. Amasse bastante. Vai ficar, minha gente, um pouquinho de empelotado, porque eu quis deixar para dar uma crocância dentro do bolo do biscoito. Vocês vão ver quando eu colocar dentro aí. Tá vendo que foi eu que deixei com esses pelotinhos aí para ficar, dar aquela subconsistência na massa e quando cortar fica como um detalhe na massa e ficou sensacional, minha gente. Coloquei o restinho do leite que tinha sobrado aí para não desperdiçar nada, minha gente. Não desperdicem nada, tá bom, minha gente? Tá bastante caro as coisas. E comenta aí, minha gente, na região de vocês, quanto tá custando aqui cada ingrediente desse aí. Eu gastei, minha gente, menos de R$ 30 para fazer esse bolo. Então dá para você tirar uma renda com esse bolo. Dá, e você vai contar por pedaço aí, devido à região aí onde você mora. Então deixa aqui nos comentários se tá barato, se tá caro, se você não quer deixar o valor, né? Mas você pode dizer se tá caro ou barato. E aí eu acrescentei mais um pouquinho de trigo, lembrando a vocês que esse trigo já contém fermento. Se você quiser utilizar o trigo sem fermento, você pode utilizar, porque vai ficar como tipo um bolo mole, né? Mas eu estou utilizando trigo com fermento, já está dentro do trigo, mas faça da sua preferência, também dá certo, porque a gente já fez aqui com o trigo sem fermento e também deu super certo, minha gente, aqui. E aí eu vou mostrar a vocês a forma. Já untei aqui com manteiga, coloquei bastante manteiga nas bordas todinha dela. E depois eu peguei, minha gente, e polvilhei com farinha de trigo mesmo. Se você tiver outro tipo de farinha, faça da sua preferência, vai dar certo. Deixei um pouquinho aí para mostrar a vocês como foi que eu fiz, tá bom? Só coloquei um pouco de trigo e fui colocando nas laterais da forma. Fiz 2 bolos, um grande e um pequenininho, porque o pequenininho eu dei de presente. E aí eu vou dividir, minha gente. Vocês vão ver que a massa não ficou aquela massa, né? Ficou empelotadinho, ficou porque eu quis, devido ao biscoito que tá dentro, para ficar um detalhe bem lindo quando eu abrir ele. E esse pequenininho aí foi de presente, né? Quero deixar um beijo aqui e um abraço para minha seguidora aqui do canal, né, Rafaela. Deus abençoe aqui e para cada um de vocês, minha gente, que me segue aqui nessa plataforma e em outras plataformas também. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que tem me apoiado aqui, meu esposo, meus filhos. Não poderia deixar de agradecer, minha gente, a cada um deles aqui que faz parte e vocês aqui desse canal. Compartilha o conteúdo aqui, divulga o conteúdo, porque estamos trazendo conteúdos novos. Aí daí, minha gente, eu vou levar ao forno. O forno já está pré-aquecido em 180 graus. Vocês vão ver eu colocando no forno aí. Aí já está bem quente o forno, pré-aquecido. E lógico, minha gente, tive que dar uma paradinha para almoçar. Esse aí foi o meu almoço,
né? Um feijãozinho preto com charque, um pouquinho de refrigerante, um arrozinho branco que eu fiz porque eu estava preparando esse bolo que aqui estava chovendo bastante, minha gente. E resolvi fazer um creme para o bolo. Esse creme não tem segredo, minha gente. Vocês diluem o leite em pó, coloca açúcar, depois vocês pegam doce de goiaba, coloca dentro e vai mexendo, até o doce de goiaba chegar a dissolver. Ele vai colar um pouquinho no fundo da panela, você vai fazer o quê? Vai acrescentando um pouquinho de água e amassando mesmo até chegar no ponto de gostosura. Aí, tá bom, minha gente? Então ficou sensacional aí. E vou mostrar o resultado a vocês do bolo, minha gente, que ficou bom. 6 Aí hours depois later. de alguns minutos, aqui está o resultado do bolo, minha gente, que eu fiz para vocês aqui pra gente, para mostrar a vocês. Fiz pra gente tomar com café, porque tá chovendo bastante esse período aqui. Então, pra você aí que quer um bolinho da tarde, tá vendo, minha gente? Eu deixei ele ficou fofinho. Deixei ele. Aí ele tá morno, viu, minha gente? Não tá quente. Deixei ele esfriar. Um pouquinho ficou assim, mas ficou gostoso. E daí eu vou colocar o creme, minha gente. Eu vou mostrar a vocês. Ele ficou numa consistência, não aquele bolo fofo, mas ficou uma consistência de bolo cremoso por causa do biscoito. Esse pequenininho aí foi de presente. É como eu disse a vocês aqui, mas ficou a mesma massa, a mesma coisa. Aí o preparo do bolo, tá vendo? Eu vou abrir depois para mostrar a vocês. Vou mostrar. A cara ficou sensacional, minha gente, desse bolo. Eu gostei, confesso a vocês. E aí tá o resultado do creme que eu fiz com o doce de goiaba, que eu disse a vocês. Coloquei por cima para dar uma decoraçãozinha, minha gente. Então, se vocês quiserem sem o doce, façam sem o doce. Mas se vocês quiserem com o doce, faça o doce também da sua preferência aí. E você vai ver que vai dar super certo. Aí também eu fiz com doce por causa dos meninos. Os meninos gostam de uma coisinha docinha, né, meus amores? Então a gente estamos trazendo sempre agora, uma vez por semana, conteúdos aqui de receitas para vocês. Então essa receita aqui eu trouxe com todo o amor e carinho para vocês, né? Especialidade aqui do canal Cantinho da Maria Gorete Oficial. Então compartilha esse conteúdo. E se vocês já estão gostando desse conteúdo e chegou até aqui, porque vocês gostou do conteúdo, então ativa o sininho das notificações, se inscreve, ficou lindo. E eu ainda quis colocar, minha gente, mais uma coisinha aí, ó, para dar aquele sabor de goiabada, né, minha gente? Porque ficou gostoso. Então fiz uma decoração. Se você quiser fazer essa mesma decoração, pode fazer também. E vai servir esse bolo aí, minha gente, para mais de 12 pedaços. Então uns 30 pedaços pequenos. Mas vai dar, tá bom, minha gente? Para servir a sua família ficou assim, ó. Não só a cara, mas o sabor ficou delicioso. E lógico que eu tomei com café e com refrigerante o bolo, né, minha gente? Aí então, ativa o sino das notificações, se inscreve, compartilha. Eu vou abrir aí para vocês verem como ficou o resultado dessa delícia desse bolo, minha gente. O pequeno eu não abri, mas ficou a mesma coisa do grande. Vocês vão ver a consistência desse bolo aí, como ele ficou. Chega a dar dó de abrir, minha gente, mas tive que vir abrir ele. Ele deu uma caidinha ali no prato. Mas eu vou mostrar de pertinho, ó, vocês, tá vendo? Como ele ficou, ficou quase que nem bolo mole, minha gente. Não ficou muito doce por causa do biscoito e dentro ficou com esses detalhes aí, ó, minha gente. Então eu gostei, aprovei, façam em casa para vender, para dar alguém de presente, como eu fiz dois, né, minha gente? Dei de presente e amei o bolo. E aí eu já coloquei um cafezinho aí para tomar, porque depois do almoço esse bolo foi a sobremesa. Aqui, tá bom, minha gente? Fiquem todos aí com Deus. Ativa o sininho das notificações. Não se esquece. Toda semana estamos trazendo agora receitas aqui dentro do canal para vocês. Então, se vocês gostaram,
desse conteúdo, já deixa aqui nos comentários se gostou, se não gostou do conteúdo e se vocês fariam esse bolo, se vocês conhecem da existência desse bolo de biscoito de chocolate recheado. Tá bom, minha gente? Até os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tchau.